Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula. Nessa aula aqui eu vou ensinar vocês a mover os objetos, a copiar os objetos, rotacionar e escalar os objetos, tá bom? Então vocês vão ver que é bem fácil fazer isso. Então primeiro eu estou ensinando para vocês os comandos principais, né, que seria o entrar no programa, depois andar pelo projeto que eu ensinei na aula passada, e agora eu vou ensinar vocês a copiar, mover, rotacionar, escalar os objetos, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeiro eu vou me aproximar aqui dos meus objetos na cena, então eu vou pegar esse livro que está aqui no chão, tá bom? Para começar. Para mover é bem simples, você clica no objeto, tá bom? Lembrando que esses são objetos que você vai colocando na cena, não são objetos que você colocou no outro programa, por exemplo, SketchUp, 3D Max ou algum outro. Esses objetos são colocados no D5 Render, tá bom? Então eles são colocados um a um individualmente, tá bom? Então, primeira coisa, você vai clicar no objeto que você quer mover. Assim que você clicar, vai aparecer esses três eixos, ó, o vermelho, o verde e o azul, tá bom? Então, o vermelho eu vou mover ele para a esquerda e para a direita, o azul para cima e para baixo e o verde aqui para trás e para frente, tá bom? Então o vermelho seria o eixo X, o verde seria o eixo Y e o azul seria o eixo Z, tá bom? E como que você faz? Você clica na setinha, segura, arrasta e solta onde você quer, tá bom? Então, essa é a primeira maneira de mover um objeto. A segunda seria você. Vou até mudar aqui a posição da minha câmera para ficar melhor. Ó. Então, eu vou clicar nesse objeto aqui. Você pode ver que aparece as setas que a gente acabou de utilizar. E tem esse cubo aqui no meio, esse cubo que acabou de ficar amarelo. Você vai clicar, segurar ele e soltar onde você quer. Quando você faz isso, ele sempre fica em cima de um sólido, tá bom? Então, qualquer sólido que você tiver na sua cena, ele fica em cima. Então, por exemplo, ele estava em cima da mesa. Se eu arrastar para o chão, ele vai ficar em cima do chão. Se eu arrastar lá para o sofá, ó, ele fica em cima do sofá, tá bom? Então ele sempre fica em cima de um sólido certinho. Eu uso bastante quando eu vou colocar decorações em prateleiras ou até mesmo decoração no chão, ou objetos como sofá, cama. Eu utilizo bastante dessa forma. Primeiro, eu coloco ele utilizando esse cubo para ele ficar certinho em cima do sólido e depois eu movo aqui para o lado que eu quero. Então essa é a segunda forma de mover. E a terceira é vir aqui em localização, tá vendo? Ó? X, Y, Z e aumentar ou diminuir esses números. Então, por exemplo, aqui no eixo Z está 414. Se eu digitar 500 e apertar Enter, ele, você pode ver ó, que ele subiu na minha mesa, entendeu? Então você pode também ir aumentando ou diminuindo esses valores. Mas é uma coisa que eu uso muito pouco nesse programa, tá bom? Então eu uso ou as setas, vermelha, verde ou azul, ou eu uso o cubo aqui do meio. Clico, seguro e solto aonde eu quero, tá bom? Então essa é a maneira de você mover o seu objeto. Vou colocar ele aqui, ó, novamente, aqui no chão. E agora nós vamos rotacionar. Como que eu faço isso? Você clica no objeto, igual você faz para mover, e você vai ver, ó, que tem uns arcos aqui, metade de uns arcos, né? Então tem o arco verde, o arco vermelho e o arco azul. Esses são aqui que você faz para você mover o seu objeto, tá bom? Então, ó, você clica no arco, segura, ele vai aparecer esse círculo para você na cor do eixo que você está rotacionando. E em cima você pode observar que ele está zero, porque está 0 graus. Conforme você vai movendo seu mouse para um lado ou para o outro, ele vai mostrando o grau que você está rotacionando o seu objeto, tá bom? Então aqui ele está zero. Se eu rotacionar, ele vai 90. E sempre que for 90, 180, 360, ele vai travando nesses eixos que são os padrões, né? Então, aqui no 0, 90, 180 e assim por diante. Mas você pode soltar ele em qualquer posição que você quiser. E se você observar aqui, ó, em rotação, tá bom?
aqui, ó, embaixo da localização, você pode ver que vai mudando ali a numeração também, tá bom? Então, ó, por exemplo, 27. Você quer 28 e não está conseguindo parar em 28 aqui. Você pode vir aqui, ó, e digitar 28, Enter. Ele para em 28, tá bom? Então, rotação, você até vai utilizar mais essa parte, porque às vezes você não consegue parar na rotação que você quer, você vem aqui e é, rotaciona por aqui. Então você pode rotacionar tanto num eixo quanto no outro, tá bom? Então você pode clica, segura, move seu mouse e solta no ângulo que você quiser, tá bom? Então você pode ver que é bem simples rotacionar também, ó. Então aqui eu clico, seguro, vou deixar em 90, ó. Quando estiver em 90 eu solto e ele rotacionou o nosso livro, tá bom? Então mover e rotacionar, você pode ver que é bem simples. Como que você faz para escalar o seu objeto? Você vai selecionar ele, tá bom? Vou colocar esse aqui em cima da mesa para ficar mais fácil. Então você seleciona seu objeto, vem aqui em cima, ó, do lado esquerdo, na própria tela, e muda para cá, ó, Scale. Então tá, mover, rotacionar, você vai mudar para escalar, ó, Scale. Então você clica e você pode ver que aquelas setas que tinha antes sumiram e agora ficou o eixo, o vermelho, o verde e o azul, mas agora é para escalar, então é para você aumentar e diminuir o seu objeto. Então você clica, segura e puxa seu mouse para um lado ou para o outro, ele aumenta e diminui. O azul a mesma coisa e o verde a mesma coisa. Mas aí você vai me perguntar, Kaique, mas quando você puxa o eixo vermelho aqui, ele está tanto aumentando na altura quanto na profundidade do objeto. E eu só queria escalar ele nesse eixo aqui. Eu quero deixar ele mais esticado mesmo. Como que você faz? Aqui embaixo, ó, você tem a localização, rotação e tem size, que é o tamanho do seu objeto. Você pode ver que você tem um cadeado aqui do lado. Se ele tiver da maneira que ele está aqui agora, você vai aumentar e diminuir seu objeto por igual. Se você quer aumentar ou diminuir ele só por um eixo, você tem que desligar ele. Ó. Você pode ver que então ele fica com aquele cadeado cortado no meio. Aí sim, quando você pegar aqui ó, o vermelho, ó, ele aumenta e diminui só o vermelho. Agora tem um problema, que é o que? Alguns objetos acontecem igual esse aqui, ó. Ele não consegue é, escalonar só para só um eixo. Então, quando você desliga aqui e escalona só um eixo, ele deforma o seu objeto dessa maneira aqui, ó, bem é, nada a ver com a realidade do objeto. Então, eu vou pegar o livro aqui, ó, que ele eu acho que vai dar, e vou escalonar só no eixo vermelho. Ó. Então, vou desligar aqui, ó, o meu cadeado, vou pegar o eixo vermelho e escalonar. Ó. Aqui você pode ver que ele já está escalonando só em um eixo, tá bom? Então você pode também escalonar, por exemplo, na altura, ó, deixar seu livro bem mais alto. Então é dessa forma que você faz para escalonar. Se você ligar o cadeado novamente, ele vai escalonar tudo por igual e diminuir tudo por igual, tá bom? A única coisa de escalar seu objeto é que você tem que tomar cuidado para não fugir da proporção, tá bom? Então tem que tomar bastante cuidado para não ficar fora da realidade da sua cena. Então, por exemplo, esse livro já ficou um livro enorme, já está quase maior que a mesa de centro. Então você já vê que não fica mais tão real igual era antes. Então esse é o problema de escalar muito uma coisa ou diminuir muito também, tá bom? E também escalar ele só em um sentido, também pode deformar o objeto, tá bom? Agora a única coisa que falta é aprender a copiar o objeto, tá bom? Mas antes disso eu vou pedir para você, se você estiver gostando, deixar seu like e deixar o comentário também se você tiver alguma dúvida, tá bom? E não esqueça de se inscrever no canal, que ajuda bastante a gente também. Então vamos lá, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou clicar em um objeto aqui, ó, vou clicar nesse livro, vou voltar aqui em cima para mover e rotacionar, então ele vai aparecer as minhas setas, tá vendo? E como que eu faço para copiar? Eu seguro o Shift, clico no eixo que eu quero, clico, seguro e solto onde eu quero. Está copiado. Então vamos lá, de novo. Ó. Eu vou clicar no objeto, ó, cliquei na almofada, seguro o Shift antes de clicar em nada,
Clico e seguro no eixo que eu quero copiar, então eu vou copiar para cima essa almofada. Ó. Clico, seguro e arrasto para cima e solto onde eu quero. Já está copiado o seu objeto, tá bom? Outra forma de copiar é você selecionar seu objeto que você quer copiar e vir aqui em cima, ó, do lado direito, em duplicar, ó, tá vendo? Ctrl D, você pode vir aqui em cima, clica, ele vai colocar no seu cursor, ó, o novo objeto, né? A cópia que ele fez daquele, e você solta onde você quer. Então eu vou soltar aqui em cima do sofá e está copiado o meu objeto, tá bom? Então é dessa forma que você faz para copiar um objeto. Outra coisa que você pode fazer também é espelhar o seu objeto. Então, por exemplo, eu tenho um livro aqui. Se eu clicar do lado de duplicar aqui, ó, você tem flip, que seria espelhar. Ó. Você clica nele, ó, ele é que esse objeto não deu para ver tanto. Eu vou fazer no dragão aqui, ó. Então vou selecionar o dragão e vou clicar em flip, ó. Tá vendo? Então ele espelha para um lado e para o outro o seu objeto. Também é bem bacana, tá bom? Às vezes dá para usar dependendo do que você for fazer. Às vezes você vai fazer uma porta e a abertura dela é o contrário. Esse flip é uma boa solução. Então é isso aí. Essa aula foi mais para mostrar como a gente faz para mover, copiar, duplicar, escalar o objeto e também para fazer esse flip aqui, ó, que foi até um bônus a mais que às vezes eu uso, não muito, mas às vezes eu acabo usando, tá bom? Então, se você está gostando, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui e também tenha na descrição o nosso Instagram. Lá a gente também disponibiliza toda semana um bloco gratuito. O bloco seria o quê? Seria essas decorações que tem aqui na nossa cena, tá vendo? Então, um quadro, um livro, uma poltrona, sofá. Toda semana tem um bloco novo lá no nosso Instagram. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço e na próxima aula a gente começa a fazer a nossa cena, tá bom? Do zero. Então, é isso aí. Até a próxima aula.